Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos mais uma vez, agora no Salmo de número 132. Salmo de número 132. Salmo de número 132. Diz assim a Escritura Sagrada: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de graça e misericórdia, nós estamos gratos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de adorar o nome do Senhor, sem qualquer impedimento, Deus. Bendito seja o teu nome, pelo cuidado do Senhor sobre a vida do teu povo. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor traga a iluminação do teu Espírito para os nossos corações, para as nossas mentes, para as nossas almas, a fim de compreendamos a palavra que o Senhor, ó Deus, traz aos nossos corações. É o que nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos já há algum tempo trabalhado aqui sobre os chamados cânticos de peregrinação, os cânticos de romagem. Estamos agora na reta final, a parte desse faltam apenas 2 para concluirmos, os chamados cânticos de peregrinação, tendo em vista algo que nós encontramos lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, do verso 14 ao verso 19, quando o povo do Senhor havia saído do Egito e estava acampado ao pé do monte Sinai para receber a lei da parte do Senhor por intermédio de Moisés. Entre a lei que Deus dava ao seu povo, havia uma determinação de que algum dia o Senhor escolheria um lugar para ali fazer habitar o seu nome, e quando esse lugar fosse escolhido, todas as tribos que já estariam nas suas posses, nas suas terras, na sua herança, deveriam subir a esse lugar escolhido 3 vezes ao ano para adorar ao Senhor, em 3 ocasiões: na Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa de Tabernáculos. E isso por um propósito. Eles deveriam lembrar que, ainda que estivessem assentados na sua terra, tomando posse da herança que o Senhor havia dado a eles na terra prometida, em termos espirituais, eles ainda deveriam se considerar um povo peregrino,
e, consequentemente, um povo que dependia do Senhor e do cuidado do Senhor sobre as suas vidas. Então, os cânticos, chamados cânticos de romagem, eram o inário usado, né, durante essa peregrinação do povo até a cidade de Jerusalém, que foi o lugar escolhido pelo Senhor para adorar, né? Então nós temos ali os salmos de número 120 até o salmo 134, e esses salmos eles representavam justamente esse inário que ajudava os peregrinos a concentrar os seus pensamentos em Deus e concentrar os seus pensamentos no que Deus havia feito por eles. Quando nós olhamos esses salmos, há uma gama variada de sentimentos, né, expressando situações também diferentes. Há textos que expressam angústia, outros que expressam esperança, confiança, tristeza, dor, alegria, gratidão. Então podemos pensar nesses salmos, né, como uma espécie de playlist da jornada de fé do povo do Senhor para a adoração. Chegamos então ao Salmo 132, que tem algumas características muito particulares, né, nesse inário dos salmos de peregrinação. Primeiro, porque é o mais longo dos salmos de peregrinação. Ele parece à primeira vista completamente diferente, né, dos demais, mais difícil de compreender. Uma outra característica é porque ele de todos também é o salmo mais histórico, porque ele vai tratar dos aspectos da aliança que Deus fez com um personagem muito conhecido das Escrituras, né, o rei Davi. Então, em termos mais claros, o salmo é uma oração para que Deus mostre o seu favor àquele rei que se assenta sobre o trono de Davi. Não é nos dito, né, sobre quem é o autor do Salmo 132, mas pelos versos 8 até o verso de número 10, nós temos uma pista, porque esses são trechos que estão presentes na oração de Salomão, no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, dos versos 41 e 42, quando Salomão faz uma oração dedicando ao Senhor o templo de Jerusalém. Quando ele ora, a glória do Senhor vem e invade, inunda o texto. Então é possível que o Salmo 132 tenha sido composto nesse contexto, ou pelo próprio Salomão, ou por alguém relacionado a ele, né, alguém que servia na sua corte. É possível que até Etã, né, o Ezraíta, que nós lemos o Salmo 89 também, que é um salmo que se parece com o Salmo 132, mas enfatiza, né, o tema da aliança do Senhor, né, na relevante figura de Davi, e também um outro tema muito interessante, que é o tema da Arca da Aliança, que foi trazida para o lugar de adoração. Então, possível que o texto tenha originalmente pertencido à inauguração do templo. Vamos lembrar que a presença de Deus era marcada, né, pela presença da Arca da Aliança. E esse personagem, Davi, e a sua linhagem, né, eram coisas muito importantes, realidades muito vivas para o povo de Deus, porque eles suscitavam justamente a confiança na durabilidade das promessas do Senhor, de que valeria a pena crer em Deus, confiar nas promessas que o Senhor faz ao seu povo. Então, o Salmo 132 é um reflexo disso, um reflexo também do segundo livro de Samuel, capítulo 7, onde nós temos ali Deus também tratando com Davi em aliança, né? E olhando para o texto, Salmo 132, ele se divide exclusivamente em duas seções principais. Do verso 1 ao verso 10, nós temos a aliança, né, de Davi para com o Senhor. O salmista está dizendo que não foi apenas Deus que entrou em aliança com Davi, mas Davi também entrou em aliança
com o Senhor. E depois do verso 11 ao verso 18, Deus está dizendo em que consiste a aliança que ele tem, né? O juramento que ele faz ao rei Davi e à sua casa e os seus descendentes. Então nós vamos olhar essa divisão. A primeira delas, né, a aliança de Davi para com o Senhor, do verso 1 ao verso 10, onde o salmista diz, começando: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Ele ora ao Senhor, e a primeira coisa que ele ora ao Senhor é pedindo que Deus traga à memória, né, a vida desse importante personagem da história do povo do Senhor e a realidade em que ele viveu e aquilo que ele fez em relação à vida que teve com Deus. Ele diz assim: lembra, Senhor. Não é que Deus tenha se esquecido, mas essa é uma linguagem de aliança, né? Todas as vezes que nós encontramos essa palavra, lembra-te, Senhor, o salmista ou quem quer que seja que esteja falando está lembrando ao Senhor ou pedindo que Deus considere os termos da aliança que Deus faz com o seu povo. E ele está dizendo aqui, olha, lembre-se como Davi fez uma promessa ao Senhor, que o Senhor se lembre que essa promessa nasceu em meio à aflição do seu servo. Então nós somos lembrados, irmãos, da realidade da vida em que Davi viveu com Deus. A Bíblia diz que ele viveu toda a sua vida em meio a provações, em meio a dificuldades, em meio a aflições, como servo do Senhor. Pouco antes de Davi trazer a arca para Jerusalém, a Bíblia nos diz que houve uma provação em particular, porque quando ele estava trazendo a arca, né, sobre uma carroça com bois, houve um momento em que a arca passou por uma pedra, um buraco na estrada, e a arca balançou, e a Bíblia diz que um homem chamado Uzá estendeu a mão para segurar a arca da aliança que ia virar, e automaticamente aquele homem foi consumido por Deus. Davi temeu ao Senhor naquele dia. Ele descobriu que lidar com a presença de Deus não era uma coisa que nós, ou que ele, né, poderia fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, ainda que bem intencionada. O salmista está trazendo, irmãos, à nossa memória não apenas esse episódio da vida de Davi, mas ele está lembrando que a arca da aliança esteve por volta de 25 a 30 anos perdida, depois que os filisteus devolveram essa arca lá do tempo em que os filhos de Eli a levaram para a batalha de qualquer forma, de qualquer jeito. E a arca da aliança ficou esquecida em um lugar, em um campo. E a Bíblia diz que quando Davi assumiu o trono, a primeira providência que Davi toma é trazer a arca da aliança para o lugar onde ele encontrou a sua capital. Mas ele diz assim, o salmista, mas isso não foi uma coisa simples de se fazer, porque toda a existência de Davi foi pautada em provações, em dificuldades e em aflições. Quando nós consideramos essas palavras, nós nos lembramos que Davi foi ungido rei por Samuel ainda relativamente jovem. Ele tinha por volta de 16, 17 anos de idade. E muito tempo se passou antes que ele se tornasse rei de fato. Ele viveu como um refugiado, ele foi caçado pelo rei Saul, ele foi caluniado, acusado de traição. Ele viu seus pais, né, e a sua família perder o lugar onde moravam por conta dele. Irmãos, Davi quase perdeu a esperança de que um dia viesse a ser rei do povo do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus fez isso acontecer. E quando nós chegamos no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no texto que eu fiz menção aqui para os irmãos agora há pouco,
Davi percebeu que foi o Senhor que o havia feito rei sobre todo Israel. Ele estava consciente de que não foi a sua capacidade, não foi a sua estratégia, não foram as alianças que ele havia feito, não era a sua destreza militar, não eram os aliados, né, que ele havia amealhado ao longo da sua jornada. Mas ele diz que foi porque o Senhor era bom com ele, porque Deus era gracioso, que ele podia se sentar no trono de Israel, reinando sobre o povo do Senhor. O Salmo 132 está narrando essas voltas, essas reviravoltas, essas adversidades que esse homem, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, suportou ao longo da sua jornada. Eu queria que você se lembrasse disso, porque esse é um lembrete poderoso para nós. Servir a Deus é algo que custa muito a nós, né? O discipulado tem um preço, não é? Se você realmente deseja, né, buscar a Deus, se você se decide por buscar a presença de Deus, haverá um preço a ser pago por isso. João Calvino diz que Deus ordenou à sua igreja que a cruz é o caminho para a vitória e que a morte é o caminho para a vida. Não só para alguns, mas para todos aqueles que pertencem ao povo santo do Senhor, à igreja do Senhor. Nós somos lembrados pelas Escrituras, irmãos, não apenas das dificuldades de Davi em servir ao Senhor, mas somos lembrados que é através de muita dificuldade, é através de muitas tribulações, é através de muitas aflições que a Bíblia diz que nós entramos no reino de Deus. Não deveria ser assim, né? Mas aprove ao Senhor, por sua graça e misericórdia, fazer isso. E o salmista está dizendo assim: olha, lembre-se, Senhor, das aflições de Davi, lembre-se das suas lutas, das suas dificuldades para buscar ao Senhor. Mas o salmista também nos diz que para Davi não importavam as provações, as dificuldades ou as aflições. Ele estava tão determinado em servir a Deus, em fazer alguma coisa para buscar ao Senhor, que nem mesmo as suas aflições foram suficientemente fortes para o deterem, porque ele fez um juramento em meio às suas aflições. Do verso de número 2 em diante, o salmista diz assim: ele jurou ao Senhor, ele fez votos ao poderoso de Jacó. Ele diz assim: eu não vou entrar na tenda em que moro, eu não subirei ao leito em que repouso, eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor e uma morada para o poderoso de Jacó. O desejo do coração desse homem, em meio às suas lutas, às suas aflições, às suas dificuldades, é que ele está determinado a encontrar um lugar para a adoração a Deus. Isso porque ele descobriu que Deus ainda habitava, entre aspas, na velha e antiga tenda do tabernáculo. Davi, nós falamos agora há pouco, resolveu trazer a arca da aliança, né, para o lugar onde ele estava. E nós vamos nos lembrar, irmãos, como era importante aquele utensílio na história da vida do povo do Senhor, né? Uma caixa de madeira revestida de ouro que tinha por volta de 70 centímetros de largura, 70 centímetros de profundidade e 1,20 m de comprimento. A Bíblia diz que a tampa daquela arca era chamado de propiciatório, porque era o lugar onde o sangue era aspergido, e ali Deus se encontrava com o povo no assento de misericórdia para perdoar os pecados do povo. Aquele era o símbolo máximo
da presença do Senhor no meio do seu povo. Mas a arca era chamada também de estrado dos pés do Senhor, porque havia um entendimento de que o trono de Deus ficava nos céus, mas Deus descansava os seus pés na terra sobre a arca, né? Não sei se vocês já viram alguma cena de coroação, né? Isso é algo raro mais nos nossos dias, mas sempre havia um banquinho, né? onde os reis descansavam os seus pés sentados no trono. Aquela é a imagem. A arca é o estrado dos pés do trono de Deus. É como se fosse onde Deus descansa os seus pés na terra. E Davi estava determinado a encontrar um lugar para a arca, um lugar onde o trono de Deus dos céus pudesse repousar os seus pés na terra. E a Bíblia diz que ele havia conquistado a cidade de Jerusalém, não apenas para ser um centro político na vida de Israel, mas o seu propósito máximo era que aquele lugar fosse um centro espiritual, um lugar de adoração a Deus, e ele estava determinado a colocar Deus bem no centro da sua vida, no centro do seu mundo. E ele faz uma promessa a Deus, ele diz assim: olha, eu prometo ao Senhor que o Senhor jamais ficará às margens da minha vida. Eu não vou dar descanso, eu não vou acalmar a minha alma, o meu coração, a não ser quando o Senhor esteja entronizado no centro da nossa vida e no centro do nosso mundo. Que juramento espetacular esse que Davi fez, né? Trazer Deus para o centro da sua vida e o centro do seu mundo. O reverendo Bill Bright, pastor americano, famoso porque foi o fundador do movimento chamado Mocidade para Cristo, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: olha, só existem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Existem os não cristãos, aqueles para quem Cristo não está presente em suas vidas em hipótese alguma. Existem os cristãos carnais, que para mim é um termo estranho, né? Mas digamos que são os cristãos chamados cristãos nominais, onde Cristo está presente na sua vida, mas não é o centro das suas vidas. E existem os cristãos espirituais, aqueles que percebem que Cristo é o centro e que Cristo exige o trono da vida dessas pessoas. Só 3 tipos de pessoas no mundo: aqueles para quem Deus não está presente em nada, aqueles para quem Deus está presente, mas não é o centro, e aqueles que fazem de Cristo, da presença de Deus, o centro da sua vida. Davi é alguém assim, porque a Bíblia diz que ele é movido por esse interesse de trazer Deus para o centro da sua vida, e nem o próprio Deus o demoveu desse desejo, porque nós somos informados que Davi um dia desejou construir um templo para o Senhor, e ele diz assim: olha, eu moro em um palácio e Deus habita em uma tenda. Eu vou construir um palácio para o Senhor, né, digno da honra do Senhor. E a Bíblia diz que Deus manda o profeta Natã dizer a Davi: olha, você não pode construir um templo, porque as suas mãos são mãos sujas de sangue, você é um guerreiro. Mas eu quero dizer para você que o filho que eu levantar depois de você, que se assentar no seu trono, construirá para mim um templo. A Bíblia diz que Davi, mesmo assim, depois de receber um não de Deus, se mostrou completamente dedicado, porque ele jamais desistiu de encorajar seu filho, jamais desistiu de trabalhar para a edificação do templo. Foi ele que fez a planta, foi ele que juntou todos os tesouros para construir o templo, porque ele havia feito um voto ao Senhor dizendo o seguinte: olha, eu jamais darei descanso ao meu coração até que eu veja os propósitos do Senhor cumpridos na minha vida e na vida do meu povo, né? Até que eu obedeça completamente a palavra do Senhor. De que tipo de pessoa
você é? Que tipo de vivente você é? Bill Bright diz que só tem 3 tipos, né? Ou Deus não tem nenhum lugar nas nossas vidas, ou Ele está presente, mas não é o centro, ou Ele é o centro de tudo que nós fazemos, e é Ele quem move a nossa existência. Davi diz assim: eu não descansarei até que o Senhor esteja no centro do meu mundo, no centro da minha família. Diz a palavra nos versos 9 e 10 do Salmo 132, que o filho de Davi, Salomão, né, expressa o desejo agora de que a oração do seu pai seja cumprida não só na vida dele, Salomão, mas na vida de todo o povo, porque ele ora para que a adoração do povo do Senhor seja o complemento da oração e do voto de seu pai. Ele diz assim: olha, que os sacerdotes se vistam de justiça, que os fiéis proclamem a glória do Senhor, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Essa é a aliança que a Bíblia diz que Davi fez para com o Senhor, de adorar o Senhor e trazer o Senhor para o centro da sua vida, a despeito das lutas, a despeito das provações, das aflições e dificuldades que ele passou. O salmista diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi nas suas aflições e no desejo de buscar a presença do Senhor. Mas a segunda outra metade do Salmo trata agora da aliança que Deus fez com Davi. Dos versos 11 até o verso de número 18, não é mais Davi jurando, mas o salmista lembra que Deus fez um juramento a Davi, e ele diz assim: olha, o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o meu testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Deus diz assim: olha, eu faço uma promessa a você, Davi. Jamais faltará um descendente a você que se assenta no trono. Mas Deus diz à família de Davi que eles precisariam obedecer a palavra do Senhor, que eles precisariam, observar a palavra do Senhor, para que as suas promessas tivessem validade na sua vida. É claro que isso não aconteceu, irmãos, porque nós sabemos que os descendentes de Davi nem sempre foram fiéis ao Senhor. O próprio Salomão, que está fazendo essa oração, é um homem que começa muito bem a sua vida, mas no meio e no fim da sua existência, ele é um homem que se esquece da aliança do Senhor, se esquece da palavra do Senhor, e nós sabemos o resultado da sua vida, nós sabemos o que aconteceu com ele. Nós sabemos o que outros descendentes de Davi fizeram. Mas, no entanto, irmãos, a Bíblia diz que Deus preservou a sua promessa, Deus preservou a dinastia de Davi, da forma como havia prometido que faria para o bem do povo do Senhor. Por isso que há alguns aspectos aqui da promessa que Deus faz, do juramento que Deus faz para Davi, para a sua casa, que nós precisamos considerar para nós. Porque quando nós estamos em aliança com o Senhor, no verso de número 11, a Bíblia nos diz que essa aliança é irrevogável. Diz assim: o Senhor jurou e jamais se apartará. Deus não pode quebrar a promessa que fez aos seus servos. Que coisa boa, que coisa preciosa para nós que estamos aqui nessa noite adorando ao Senhor, para nós que enfrentamos aflições,
para nós que passamos por dificuldades, por problemas, nós somos lembrados, irmãos, que essa é a nossa esperança. Deus jamais quebra a sua palavra, Deus jamais volta atrás na aliança que faz com o seu povo, apesar de nós, apesar das nossas falhas. A aliança do Senhor é uma aliança irrevogável. Mas há algo mais. Nos versos 13 e no verso 14, o salmista fala sobre o chamado princípio Emanuel, porque ele diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, ele a preferiu por sua morada, e este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui eu habitarei, pois eu o preferi. Né? O salmista está dizendo que parte da aliança do Senhor consiste nesse princípio Emanuel, que Deus é Deus que habita com o seu povo, que Deus está presente na vida do seu povo, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das vezes da falta de disposição nossa em cumprir os juramentos que nós temos para com o Senhor. Deus não é um Deus que se ausenta da vida do seu povo. A aliança do Senhor também, o salmista diz, né, no verso de número 15, está calcada na provisão que Deus traz para a vida do seu povo. Ele diz assim: eu abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. É parte da aliança que Deus faz com o seu povo, a promessa de que Ele satisfará as necessidades daqueles que creem e daqueles que esperam por Ele. E por fim, nos versos 17 e 18, o salmista nos lembra daquilo que é o máximo, o ápice da promessa e do juramento que Deus faz a Davi, porque ele diz assim: farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O Senhor está falando sobre o Messias prometido, aquele que é o verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós consideramos, né, no juramento e na promessa que Deus faz a Davi, Deus deseja encorajar o seu povo a que nós creiamos que Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Agora vamos considerar, irmãos, que esse texto da palavra do Senhor, o Salmo de número 132, foi arranjado, né, para ser colocado nos chamados cânticos de peregrinação. E geralmente é entendido que esses cânticos eles faziam parte também da peregrinação que o povo de Deus fazia depois do exílio. E é interessante considerar isso, porque depois que o povo volta do exílio, duas grandes crises acontecem na vida do povo. Primeiro é que eles não têm mais a arca da aliança. Diz a história bíblica que a arca da aliança se perdeu quando Jerusalém foi queimada e tomada. Né? Quem é dos anos 80 aí vai descobrir que o Indiana Jones descobriu onde a arca da aliança estava. Né? Mas a arca bíblica se perdeu. Imagine só. O símbolo da presença de Deus não estaria mais com o seu povo. O símbolo do trono de Deus não estaria mais com a vida do seu povo. Essa é uma grande crise na vida desses peregrinos e desse povo. Segunda coisa, é que não havia mais um descendente de Davi sentado no trono. Depois de 400 anos, não havia mais um filho de Davi sentado no trono do povo de Deus. O que aconteceu com as promessas do Senhor? As promessas do Senhor falharam. Deus se esqueceu do que havia prometido ao seu povo.
o salmista e os peregrinos estão louvando e adorando ao Senhor da única forma que eles ou qualquer um de nós podemos fazer, pela fé. Nós que aqui estamos hoje, que conhecemos as preciosas promessas que o Senhor faz àqueles que esperam por Ele, e nós não as vemos cumpridas nas nossas vidas, nós não as vemos sendo realizadas na nossa caminhada, na nossa jornada de peregrinação com o Senhor. Como muitas vezes nós não vemos as nossas orações sendo respondidas. Quando muitas vezes nós não vemos os nossos desejos sendo atendidos, realizados pelo Senhor. O que é que você pode fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que nós, como servos do Senhor, podemos fazer? A Bíblia diz que só existe uma coisa a ser feita: andar pela fé, crer no Senhor e confiar nas suas promessas. Há uma história que diz que havia uma mulher que tinha uma caixinha de promessas bíblicas. Você já viu essa caixinha? Ela não é mais famosa, não é mais comum nos nossos dias, mas alguns anos atrás ela era de uso muito comum entre os cristãos, né? E essa mulher tinha lá na sua casa uma caixinha de promessas bíblicas, cartõezinhos onde estavam escritos todas as promessas bíblicas. E todos os dias ela puxava um daqueles cartões, lia a promessa e depois o colocava no final da lista, lá no final da caixa. Um dia aquela mulher estava profundamente perturbada por uma angústia, por uma tristeza esmagadora. E ela precisava desesperadamente encontrar uma promessa de Deus para a sua angústia, para a sua aflição. E ela então vai até a sua caixinha de promessas, nervosa, com pressa, e de repente ela deixou cair a caixa de promessas. Aqueles cartões, né, se espalharam por todos os lugares. Ela precisava de uma promessa, mas agora tudo estava espalhado, tudo estava bagunçado. Quando ela caiu de joelhos para pegar aquelas promessas, para ajuntar aqueles cartões, ela de repente percebeu que ela estava literalmente cercada por todas as promessas de Deus. E ela pensou o seguinte: olha, eu estava procurando por uma promessa sozinha. Eu buscava uma promessa só. Mas quando eu vejo, eu estou cercada por todas as boas promessas do Senhor. Todas as promessas estão disponíveis a mim. Quando o salmista pensa no Salmo de número 132 a respeito do que isso significa para a sua vida, para a nossa vida, ele nos diz, irmãos, que quando nós assumimos um compromisso de colocar Cristo no centro das nossas vidas, de não dar descanso ao nosso coração, até que Ele seja o centro do nosso mundo, o centro da nossa existência. Quando isso acontece, todas as promessas do Senhor estão disponíveis a nós em Cristo Jesus. Quando Deus é o centro da nossa vida, nós podemos contar com todas as boas promessas do Senhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos lembrar disso. Elas estão disponíveis apenas por meio de Cristo Jesus. Nós só podemos entender do que elas tratam quando nós olhamos para aquele que é o filho de Davi, aquele a quem o Senhor prometeu em juramento que daria o trono eterno.
Essa não foi uma promessa para Salomão nas suas falhas, não foi uma promessa para qualquer um dos descendentes de Davi que vieram na sequência, pessoas falhas, pessoas limitadas como nós somos. Mas esse juramento foi feito pelo Senhor para aquele que de fato é o centro da nossa vida, aquele para o qual tudo é prometido e o qual tem o poder de trazer a palavra do Senhor e cumprir todas as boas promessas dele nas nossas vidas, a despeito das nossas falhas e das nossas limitações. Ninguém que aqui está é um perfeito servo do Senhor. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas aflições, temos as nossas adversidades. Em meio a elas nós somos fiéis muitas vezes, glória a Deus por isso, mas outras tantas nós falhamos, nós fraquejamos. Mas glórias sejam dadas a Deus, porque as promessas do Senhor não se baseiam na tua fidelidade, na tua obediência plena, mas elas estão baseadas na obediência do filho de Davi e da fidelidade do filho de Davi, aquele que é o centro da nossa vida e aquele que tem o poder para cumprir toda a boa palavra do Senhor na vida do seu povo. É por ele que nós permanecemos firmes nas promessas, ainda que muitas vezes as nossas orações não pareçam respondidas, ainda que muitas vezes as promessas se pareçam inconclusivas para nós, nós permanecemos firmes por causa dele e para a honra e glória do nome dele.